Redescobrindo o reino de Deus. É sobre este assunto que nós vamos estar falando a partir de agora. O tema da nossa mensagem é redescobrindo o reino de Deus. O texto que nós vamos estar lendo a partir de agora, para nós darmos início, aí no livro Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, e o verso de número 17. Mateus capítulo 4 e o versículo de número 17. Isso é muito importante que você observe hoje, esse assunto que nós vamos tratar agora. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero aqui estar iniciando com uma oração, porque esse assunto que nós vamos estar falando aqui agora é um assunto muito sério, é um assunto que não está sendo tratado nos dias de hoje, e nós vamos entender a verdadeira mensagem e o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é a verdadeira mensagem que Jesus pregou e que ele ensinou que nós devemos pregar nos dias de hoje, que fazem referência, alusão ao reino de Deus, ao reino do seu Pai. Nós vamos entender as instruções que ele deu para o seu discípulo e que deve se aplicar nos dias de hoje. Porque muitas das pregações que nós estamos ouvindo hoje não é o Evangelho e nem é a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus que ele ensinou que nós venhamos estar anunciando. Então nós vamos entender pelas instruções que ele deu aos seus discípulos e pela sua própria mensagem que o próprio Jesus ele andou pregando a palavra do Senhor. Então vamos entender um pouco sobre esse assunto, mas antes eu quero aqui redobrar a sua atenção. Se você estiver aí com seu celular aberto, em outras abas, seu computador, então feche aí todas as abas, então pegue caneta, tome nota do que nós vamos estar falando agora, anote os versículos, as frases importantes que vai ser dita a partir de agora. Mas antes de nós falarmos esse assunto, que nós somos muitas vezes perseguidos por este assunto, é onde muitos não entendem, então é necessário que nós venhamos pedir a ajuda do Espírito Santo para estar nos auxiliando na mensagem de Cristo a partir de agora e do reino de Deus. Então quero aqui chamar a sua atenção, mas antes você que está aqui nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreva, comente, compartilhe com mais pessoas essa mensagem. Você que está nos acompanhando aqui também pelo Facebook, comente, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, porque é necessário nos dias de hoje que nós entendemos a verdadeira mensagem do reino de Deus, o verdadeiro evangelho. Então é por isso que nós vamos estar redescobrindo o reino de Deus através do evangelho que Jesus pregou. Então, querido Deus e eterno Pai, a partir de agora, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos guarde, nos proteja. Quero pedir que o Senhor me dê força, meu Pai, e me guarde, Senhor, das palavras que serão lançadas agora, que são palavras do Teu reino, que está escrito nas Escrituras, mas que muito ainda não compreendem, meu Pai, e foi por esta mesma mensagem que Jesus foi crucificado, por essa mesma mensagem que ele foi levado, Senhor, a algumas coisas que aconteceu na sua vida, e muitas vezes não será diferente nas nossas vidas. É por isso que eu oro a Ti, Pai, neste momento, pedindo a Ti a ajuda e o auxílio do Teu Espírito, que o Senhor possa me ajudar e ajudar aqueles que estão me ouvindo agora, abrindo a sua mente, o seu entendimento, para que a Tua palavra possa fluir e fazer uma grande diferença nas suas vidas, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então vamos lá. Para nós entendermos o propósito do reino de Deus, é muito importante. Só nessa aula aqui, só nessa mensagem aqui, você não vai compreender a fundo. Mas eu quero chamar a sua atenção que você procure mais entender sobre esse assunto,
no meu canal do YouTube, tem muitos vídeos que eu falo muito sobre esse assunto, do reino de Deus, e como isso vai mudar totalmente a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir nos dias de hoje. Então vamos lá. Primeiramente, quando Jesus ele veio à Terra, olha só, que ele veio aí à Terra e que Deus o colocou ele no ventre de Maria. Antes, nós temos que entender como que funcionava nos tempos passados. Nos tempos passados, veio o reinado pela vida de Salomão, vamos dizer assim. Já vamos partir aqui, já dessa primeira etapa aqui de Salomão. E que Salomão, ele tomou o governo, ele reinou, mas só que Deus ele tem uma promessa que Salomão, o reino dele não prosseguiria mais à frente, então o reino dele só permaneceu intacto, vamos dizer assim, até quando ele estava com vida, porque foi uma promessa que o próprio Deus prometeu a Davi, que ele guardaria Salomão e no seu reinado e o seu trono. Mas depois da sua morte, o seu reino seria extirpado, seria extinto totalmente da face da terra. Então, entendendo isso, por quê? Porque quando Samaria, quando o povo de Israel, as tribos foram divididas, então parte foi para o reino do sul e parte para o reino do norte. Porque para o reino do norte ficou a capital, que é a Samaria, e para o reino do sul, ali pendendo para Judá, e a capital era Jerusalém, ali no reino do sul. E quando esse reino, esse governo, ele foi dividido, e ali Jeroboão, ele não queria que o povo de Samaria descesse para Jerusalém para adorar a Deus no templo. E para ele fazer esse tipo de impedimento, ali o que Jeroboão fez? Ele decretou que o povo poderia fazer os seus altares nos altos, nas montanhas, nos montes, e eles poderiam adorar a Deus, os seus próprios deuses, nos altares, nos lugares próprios a ele. Para quê? Para que o povo não fosse para Jerusalém. Então era uma forma dele estar entretendo o povo e impedindo para que eles não viessem fazer esse tipo de adoração ali em Jerusalém. Então ele encontrou uma maneira de impedir o povo fazendo outro tipo de religião. Então vemos como que tudo começou. Mas só que isso é importante você entender. Por quê? Porque quando tudo isso começa, e aí veio depois o Império Romano, ele invadiu ali Israel, vamos dizer assim, ele invadiu, e eles começaram a empregar a própria cultura. E qual era a cultura que predominava ali no povo judeu naquela época? A cultura que predominava era a cultura grega. Então, a cultura grega. E quando os judeus, eles entraram ali em Israel, eles entraram ali tomando, invadindo, tomando posse ali daquela região, ali daquele povo, o que aconteceu? Eles tomaram a cultura grega. Eles tomaram a cultura grega e elas foram impregnadas na mente, no coração das pessoas. E essa mesma cultura, ela toma de conta das escolas de hoje, das faculdades, até mesmo nas nossas escolas bíblicas, nos seminários de liderança. Então, 90% do ensinamento que nós temos nas igrejas sobre liderança é cultura grega. Observe bem, é cultura grega. 90% do ensinamento que nós temos hoje nas nossas escolas bíblicas, em todos os lugares, em denominações, é cultura grega. E partindo desse ponto, dessa cultura grega, vem Jesus no Império Romano trazendo uma nova cultura. E qual é essa nova cultura? Trazendo uma nova filosofia. E a filosofia de Jesus era que ele vinha trazendo um novo reino, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse reino era um reino diferente. Era um reino que não era da forma que os gregos empregavam,
não era da forma que os romanos estavam ali acostumados àquela cultura. É um reino totalmente diferente, louvado seja o nome do Senhor. E por essa diferenciação neste reino é que Jesus ele padeceu, é que Jesus ele foi contraditório àquela época e foi naquele reino a qual o povo, eles pensavam que o Messias ele vinha com essa mesma estratégia, com essa mesma cultura que era empregada nos dias atuais e que até hoje elas fazem alusão nos nossos dias. Porque a cultura do reino de Deus ela é totalmente diferente da cultura do mundo que nós vemos hoje, da cultura grega, da cultura romana, e que hoje ela está instalada dentro da nossa própria cultura, dentro das nossas próprias igrejas. Então isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus ele não veio trazer uma religião. Jesus ele não veio trazer um cristianismo. Jesus ele não veio trazer um mundo gospel. Jesus não veio trazer um povo que seja pessoas crentes. Jesus ele não veio falar de religião. Jesus ele veio falar de um reino. Ele veio falar de um governo. Ele veio falar de um governo, louvado seja o nome do Senhor, um governo que é poderoso, um governo que tem autoridade, um governo que cuida do seu povo. Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio criar servo, ele não veio criar liderados. Olha só, Jesus ele veio criar líderes. Jesus ele veio mostrar para as pessoas que eles têm esse domínio, que eles caíram do domínio e que esse domínio ele veio restabelecer e entregar de volta para o seu povo, porque eles tinham perdido. Então, tudo isso aconteceu lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, no versículo 15, nós vemos a história a seguir ali da queda do homem e das sentenças que foi dada. Então, ali Adão, ele não caiu, olha só, da terra, vamos dizer assim, ele caiu do seu governo. A queda de Adão foi do seu governo, ele perdeu totalmente a autoridade e aí o inimigo, ou seja, Satanás, ele tomou posse desse governo a qual Deus tinha colocado na mão do homem para ele governar. E como é que nós vamos entender isso? É quando você lê Gênesis, no capítulo 1, e o verso de número 26, onde o próprio Senhor Jesus, onde o próprio Deus, ele dá as instruções. Então vamos ler Gênesis, o primeiro versículo, para nós tomarmos iniciativa nesse ponto de partida. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, nós lemos assim, diz assim as Sagradas Escrituras: também disse Deus, façamos o homem conforme, olha só, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Observe bem essa palavra. E tenha ele domínio. E tenha ele domínio. Olha só, nessa palavra não está dizendo assim, Deus está dizendo assim, e nós vamos dominar. E nós vamos governar. E nós vamos reinar. Não é isto que Jesus está ensinando. Ele está dizendo, o próprio Deus está dizendo, ele fez a terra e ele disse, agora vocês dominem, agora vocês frutifiquem, agora vocês produzam, agora vocês administrem. Mas é muito importante nós entendermos o que significa essa palavra domínio. A palavra domínio, o que significa? A palavra domínio significa governo. A palavra domínio, ela significa gerenciar. Aleluia. A palavra domínio, ela significa controlar. A palavra domínio, ela significa administrar. A palavra domínio significa liderar. Então, Deus deu essa capacidade para o homem exercer essa função, para que o homem funcionasse, aleluia, desta forma
e desta maneira, para que ele viesse frutificar, para que ele viesse fecundar. Aleluia. Então, o que é fecundar? Fecundar significa se tornar. Se tornar significa tirar para fora aquilo que está dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Tirar para fora. Tirar para fora o seu potencial. Aleluia. Tirar para fora, porque tudo que Deus fez antes, ele já proveu. Observe bem o que eu estou te falando. Tudo que Deus te colocou para fazer, aleluia, ele já proveu aquilo que você precisa. Aleluia. Ele já proveu. Por quê? Porque quando nós lemos o livro de Gênesis, porque o próprio Deus, quando ele fala isso, ele é muito importante que você se atente para essa questão. É muito importante que você se atente. Por quê? Quando Deus fez tudo isso, ele deu a semente. Olha só, ele disse para que cada fruta cuja semente esteja nela. No Gênesis, no capítulo 5, no capítulo 1, versículo 11, deixa eu ler aqui com você. Diz assim, ó, e disse, produza a terra relva e erva que dê semente, e a árvore frutifique, e a árvore frutífera que dê semente. Fruto, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, ou esteja nela. Aleluia. Sobre a terra, e assim se fez. Ou seja, todos, você, Deus, ele te fez com um potencial incrível, porque a semente, ela já está dentro de você. Então ele disse agora, seja fecundo. A mesma ordem que ele deu para a natureza é a mesma ordem que ele está dando para o homem. Mas para a natureza, olha só, mas para a natureza, mas para as coisas, o universo, vamos dizer assim, Deus falou. Mas para o homem, ele deu ordem para que o homem venha fazer. Olha só, para que o homem venha fazer. Então, isso está sob a sua responsabilidade, está sob a minha responsabilidade. Então, vamos entendendo esse ponto, vamos para o texto. Vamos para Mateus, capítulo de número 4 e o versículo de número 17. Olha só a importância do versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só, capítulo 4 de Mateus e o verso de número 17, que diz assim, ó, a primeira mensagem de Jesus. Porque Jesus, ele foi para o deserto, e no deserto ele foi batizado. Observe bem que a nossa cultura, ela é uma cultura grega, e Jesus é totalmente diferente. Olha o que aconteceu. Jesus, olha só, antes de Jesus exercer o seu ministério, ele foi procurar, olha só, a sua liberação. Entenda bem, ele procurou a sua liberação. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele não foi fundar a sua própria igreja. Ele não foi fundar o seu próprio ministério. Mesmo que ele tivesse autoridade, mesmo que ele tivesse poder o suficiente para isso. Jesus, ele não foi logo, eu vou fundar o meu ministério, já vou fundar aí a minha própria igreja, a minha própria denominação. Não foi isso que Jesus fez. Mesmo ele tendo toda a autoridade. E isso pode acontecer na sua casa. Isso pode acontecer na sua igreja. Muitas vezes o seu pastor, ele tem menos conhecimento do que você. Muitas vezes você tem mais entendimento, você tem mais inteligência, você tem mais didática, mais método, mas você tem que estar submisso a uma liderança. Porque esta liderança, você vai ter que procurar alguém que te libere. Porque muitas pessoas estão dizendo assim, eu não quero ser governado pelo homem, não vou estar submisso a homem, mas o segredo do seu sucesso é você encontrar aquele que vai te liberar. Assim como Elias. Eliseu encontrou um Elias.
Olha só, Eliseu encontrou um Elias. Josué tinha um Moisés. Então veja só como é importante. O Silas tinha um Paulo. Então tudo isso, Paulo tinha um Barnabé. Olha só. Então todos estes homens tinham outro por detrás deles. Então é muito importante que você compreenda esse assunto, esse aspecto. Então o que Jesus fez? A primeira coisa que Jesus fez para iniciar o seu ministério, ele precisava ser liberado. Aleluia, liberado. Ele foi procurar a sua autoridade que viesse liberar para que ele viesse ali o seu ministério. Por quê? Porque João Batista, ele foi este que vinha o prelúdio ali do seu ministério. Porque João Batista, ele veio na frente, observe bem, ele veio na frente, a diferença de 3 meses. Olha só como que Jesus, ele respeita uma autoridade. Ele respeita. Então, seu primo João, ele tinha 3 meses mais do que Jesus. E a Bíblia diz que João Batista, ele vinha preparar o cenário para Jesus atuar. Então, quando Jesus nasceu, quando Jesus foi exercer o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi procurar aquele que poderia liberar ele para o ministério. E quem era? João Batista. Porque João Batista é que veio fazer essa missão de preparar o caminho para ele. De preparar o caminho para ele. Então, quando Jesus ele vai sendo batizado, ele procura a sua autoridade, ele é liberado, ele começa o seu ministério. Isso é tão importante. E quando ele foi liberado, Jesus ele foi testado. Olha só, você que é ministro, você que é pastor, você que é pregador da palavra, entenda que antes que isso venha acontecer, você vai ser testado. Olha só, você vai ser testado. Não é diferente comigo, não é diferente com nenhuma outra pessoa e não foi diferente com Jesus. Quando ele foi batizado, antes dele iniciar o seu ministério, ele foi testado. E quando ele passou por essa provação, ele iniciou-se o seu ministério. E como que ele anunciou o seu ministério? Então, João Batista, ele continuou pregando e Jesus continuou ali no anonimato. E quando João Batista foi preso, Jesus começou o ministério. Porque isso nós temos que entender, respeito à autoridade. Então, não importa se seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, muitas vezes não sabe nem falar direito, muitas vezes não sabe nem pregar, mas você tem que estar submisso, porque pode ser a chave para o seu sucesso. Aleluia. Então, muitas vezes a forma de Deus te testar é te colocando sob submissão a uma autoridade que muitas vezes tem menos conhecimento, tem menos didática do que você, mas você vai ter que submeter essa autoridade. Então é assim que funciona o reino dos céus. É assim que funciona o reino de Deus. Então nós temos que redescobrir a mensagem do Evangelho e aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, partindo desse ponto, entendendo isso, então vamos ler o versículo 17. Olha só, a primeira mensagem de Jesus. A primeira mensagem de Jesus, ele disse assim, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Olha só, qual era a mensagem de Jesus? Passou ele a pregar e a dizer. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse arrependimento, ele tem que acontecer na nossa mente. Esse arrependimento é uma mudança de mentalidade. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa lá no capítulo 12 de Romanos. Ele disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque essa palavra arrependimento não quer dizer apenas uma curva, uma mudança de percurso. Não. Quer dizer algo mais além. Uma mudança de mentalidade. Aquilo que o apóstolo Paulo diz.
para que nós venhamos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, se você e eu, se nós venhamos ter a mente de Cristo, a nossa mensagem é a mensagem de Cristo. A nossa mensagem é a mensagem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mensagem não é a mensagem para defender a igreja. Não é a mensagem para defender pessoas. Não é a mensagem, é a mensagem do reino. Louvado seja o nome do Senhor. É a mensagem do reino. Então nós temos que entender qual é a mensagem do reino. Isso é importante. E qual é essa mensagem? A mensagem do reino. Então, o quê? Porque o próprio Jesus, ele ensinou. A mensagem do reino, ela é muito clara. É trazer o homem para a presença de Deus. Então, o que acontece? Porque o homem, ele estando na presença de Deus, ele tem poder de domínio, ele tem poder de governo, porque ele está em justiça, ele está posicionado no lugar certo, no ambiente certo, e da forma certa e da maneira certa. Mas para isso acontecer, temos que mudar nossa mentalidade. Porque se a nossa mentalidade não mudar, você fica em riba dos altares, agredindo pessoas, olha só, agredindo os pecadores, que nós deveríamos ganhar para Jesus, trazer de volta para o reino, nós estamos afastando eles cada vez mais através do nosso comportamento. Porque nos dias atuais, você pode observar o que tem acontecido. As pessoas, elas oram, elas falam muita coisa, mas são pessoas religiosas. Por que eu digo que são pessoas religiosas? Porque elas estão defendendo A e B. Elas não falam do Evangelho. Porque o Evangelho, ele que te defende. Aleluia. A palavra de Deus é ela que nos defende. É ela que nos fortalece. Eu não preciso defender a palavra de Deus. Eu não tenho autoridade para isso. O que eu preciso é falar, é ter esta palavra na minha mente, no meu coração e na minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 10 de Romanos. E essa palavra que está perto de ti, na tua boca, a palavra da fé que pregamos, ela está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Aleluia. Porque se a palavra de Deus estiver na tua boca, no teu coração e perto de ti, você não vai estar falando mal do seu irmão. Você não vai estar falando mal de pastores. Você não vai subir no altar, você não vai pegar o microfone e vai estar descendo a lenha no ditado popular, em pastores, em ministério, em outras pessoas. Você vai falar do reino, porque você vai ter mensagem o suficiente, louvado seja o nome do Senhor, não para se defender, mas sim para falar a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas estão dentro dos templos e elas não têm essa mentalidade. A mentalidade delas é de vingança, é de se vingar, é de julgamento, é de condenação. É condenando as pessoas, é julgando as pessoas, é maltratando as pessoas. É este o evangelho que nós estamos vivendo. Então, para que isso mude, temos que entender como que funciona o reino do céu. Nós precisamos redescobrir o reino de Deus e entender a mensagem de Jesus. Aleluia. E a mensagem que Jesus ensinou para o seu povo. Isso é muito importante que nós compreendamos. Observe bem. Então Jesus diz: arrependei-vos. Por quê? Arrependimento sempre fala de restauração. Sempre você vai ver na Bíblia esse prefixo, arrepender. Arrependei-vos, restauração, reedificação, olha só, renovação, aleluia. Então sempre está renovação, restauração, reedificação. Então nós estamos vendo tudo, está falando a palavra do reino. Olha só, observe bem como que é importante. A palavra do reino. O reino, ele está sempre te trazendo para perto. Olha só, se você pegar o ré, que começa com reino, redescobrir, renovar, restaurar, restituir, aleluia. Tudo está saindo dessa raiz que é do reino. Aleluia. Está saindo do reino. Redescobrir, reedificar, restaurar,
renovar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só a importância que nós temos. Né? Olha só a importância que nós temos. Aleluia. Veja só. Então vamos lá. Entendendo esse ponto, Jesus, a mesma mensagem de Jesus é do reino. Observe bem, a mensagem de Jesus é do reino. É o reino dos céus. É o reino dos céus. É o reino dos céus. Muitas pessoas, por não compreender o reino, elas já estão com as suas malas prontas para ir para o céu. Olha só, a maioria das pessoas já estão com as suas malas prontas para ir para o céu. Mas Jesus, ele desfaz todas as suas malas. Ele desfaz a sua mala. Por quê? Lá no céu você não tem autoridade. Lá no céu você não vai governar, você não vai ter essa autoridade que você tem aqui na terra. Então Jesus, ele está esperando, porque ele diz, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele dizia, é bom eu estar com Cristo. Não tem coisa melhor eu estar com Cristo, eu subir aos céus. Mas todavia, olha só, o que o apóstolo Paulo, quem entende sobre o reino do céu e essa segurança, ele não fica com a sua mala pronta para ir para o céu. Ele está preparado para ficar na terra fazendo a vontade de Deus. Olha só, porque quem entende sobre o reino de Deus, ele não está com a mala pronta para ir para o céu. Ele traz o céu para a terra. Aleluia. Quem entende do reino, ele não está esperando ir. Ele busca o reino para a terra. Aleluia. Então, por que eu digo que a maioria das pessoas hoje elas são religiosas? Elas são religiosas. Porque cristianismo é uma religião. Gospel é uma religião. Evangelho é uma religião. Então, olha só. Evangélico é uma religião. Gospel é uma religião. Cristianismo é uma religião. Então, a partir do momento que você entende sobre o reino dos céus, você não é mais uma pessoa religiosa. Você não é uma pessoa religiosa. Então, quando você entende sobre o reino dos céus, então você passa a ser filho de Deus. E o filho de Deus, ele tem os direitos e privilégios e suas obrigações. Ele é cuidado pelo seu governo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, observe bem. Como que é importante nós entender a palavra do Senhor. Olha só o que está dizendo as Escrituras Sagradas. Porque a partir do momento que nós entendemos sobre o reino de Deus, olha só, o reino de Deus. Então, nós vamos voltar um pouco aqui no tempo para você entender. Daniel falou sobre o reino de Deus. Malaquias fala sobre o reino de Deus. Miqueias falou sobre o reino de Deus. Só hoje, no século 21, 2022, 2021, é falado apenas sobre novo nascimento, é falando só sobre chave de carro, é falando só sobre cura, é falando só sobre milagre, é falando só sobre prosperidade, mas o reino dos céus, ele não é falado. Nós fazemos campanha de não sei o que, a campanha da vitória, a campanha de não sei da onde. Nós fazemos... A igreja hoje está ocupada e não está tendo resultado. É isso. A igreja hoje, ela está muito ocupada e não está tendo resultado. Por quê? Porque o que está sendo pregado hoje nos nossos altares não é a mensagem de Jesus. Aleluia. Qual é a mensagem de Jesus? Então, a mensagem de Jesus é o reino dos céus. Aleluia. Então, vamos ver o que Jesus ele estava ensinando os seus discípulos. Mateus. Então, qual é a mensagem que eu e você nós temos que pregar? Mateus, capítulo 10, o versículo de número 7. Vamos ler, me acompanhe. Quando Jesus ele escolhe os 12 discípulos, ele dá instrução para os discípulos. Ele diz assim, ó, capítulo 10 de Mateus, versículo de número 7, diz assim, ó,
E à medida que seguirdes pregai, olha só qual é a mensagem que nós temos que pregar. Ele diz assim, e à medida que seguirdes, ou avançar em outras traduções, pregai que está próximo o reino dos céus. Aleluia. Então, essa foi a instrução que ele deu para os discípulos. A mesma mensagem de Jesus, a mesma mensagem que ele ensinou para os discípulos, a mesma mensagem de João Batista. Aleluia. Então, vamos ver o que é que ele diz. Olha só, o que é que ele diz o que é que ele fala. Olha só, eu quero só continuar a leitura aqui para você entender. Versículo 8 do capítulo 10 de Mateus. Porque ele diz assim, ó, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Mas é importante que você entenda isso. Ele está dizendo que quando você tem que pregar a mensagem do reino, pregue a mensagem do reino. Isso aqui é o primeiro treinamento que Jesus estava treinando os seus discípulos. O primeiro treinamento, no início da carreira, ele está dizendo, olha, vocês vão, prega o evangelho. Ou seja, prega essa mensagem. Evangelho é as boas novas. Evangelho é as boas novas do reino. Evangelho é as boas novas do reino. Esse é o evangelho. As notícias do reino. Aleluia. Então, o que é que a Bíblia ela trata? A Bíblia trata apenas de 3 assuntos. Olha só. A Bíblia trata sobre 3 assuntos específicos. Qual é? Está falando de um rei, está falando de um reino e está falando de um povo. Aleluia. 3 aspectos. Um reino e um povo. Ou seja, está falando sobre o cidadão. Aleluia. Cidadão dos céus. Porque hoje nós tomamos vários títulos. É crente. Olha só os títulos que nós temos hoje. É crente, é cristão. Olha só. É canela de fogo, é varão e assim por diante. São esses os títulos que as pessoas elas têm empregado para suas vidas. São esses os títulos. Mas observe comigo o que nós vamos compreender na mensagem de Jesus. Então ele diz, se você pregar o reino de Deus, em primeiro lugar, pregue o reino. Ele disse, em primeiro lugar, ele não disse, faz culto de milagre. Não é isso que Jesus está dizendo. Em primeiro lugar, faz culto de libertação. Em primeiro lugar, faz culto, fala do novo nascimento. Em primeiro lugar, ele não está instruindo o seu discípulo olha só, ele não está instruindo o seu discípulo a focar nas causas em vez do fator principal. Porque cura, milagre, ressuscitar mortos, isso aí vai acompanhar a mensagem do reino. Aleluia. Mas só que as pessoas estão pregando os resultados que o reino tem. Mas não estão falando sobre o reino. Porque quando você fala do reino, então você vai ter autoridade para ressuscitar morto, para curar os enfermos. Você vai ter autoridade para impor as mãos sobre as pessoas enfermas, elas vão ser curadas. Vocês vão ter autoridade para expelir demônio quando o reino de Deus é anunciado. Por que eu falo isso? Quantas vezes pessoas chegou batendo na minha porta, dizendo, irmão, corre lá em casa. Então, que a gente chegava lá, a pessoa estava endemoniada. E a gente orava, expulsava o demônio e ia embora para casa. Orar pelas pessoas, elas ser curadas. Então, isso é muito importante. Isso vai acontecer de forma natural na sua vida, quando você entende a mensagem do reino. Aleluia. Quando nós entendemos a mensagem do reino. Por quê? Porque você não vai ficar focado nos resultados. Você vai ficar focado na fonte. Aleluia. Porque quando você foca na fonte, então os resultados vão acontecer. Mas só que a maioria das pessoas, elas estão pregando o resultado e esquecendo da fonte. Oh, aleluia. É por isso que eu estou dizendo, nós temos que redescobrir a mensagem do reino. Porque quando nós entendemos a mensagem do reino, o ministério muda, a vida muda,
as coisas transformam. Aleluia. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas que pregam o evangelho, elas estão brigando umas com as outras. Você vê dentro das igrejas hoje, você pode observar, procura aí nos vídeos aí que você assiste pelas internet, aí na sua cidade, em alguns lugares, aonde as pessoas, elas vão no pau, as pessoas vão na briga. Você pode ver isso quando tem reuniões de obreiro, você vê, eles entram em confusão, em etapa. É igual quando isso acontece, é igual quando vai ter uma sessão nas câmeras, aí no lado político, é a mesma coisa. As pessoas vão nos tapa, pastores, líderes, diáconos, presbíteros. Então por quê? Porque está faltando entender o reino dos céus. Está faltando entender a mensagem principal, o corpo da mensagem. O corpo da mensagem é o reino. Porque Jesus ele ensinava assim, uma coisa que eu aprendi com Jesus. Você prega a mensagem, depois que prega a mensagem, você ora pelos enfermos e faz o apelo. É isso que Jesus fazia. Então nós temos que entender a respeito disso. Então você prega a palavra e depois você ora pelos enfermos e chama para o apelo. Então esses 3 passos que a sua mensagem ela tem que ter. Porque fazendo isso, os resultados vão acontecer. Os resultados vão acontecer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só. Quando nós entendemos a mensagem, então, olha só, então o que as pessoas estão focadas? Elas não estão focadas, primeiramente, na mensagem. Elas estão focadas no resultado. Mas Jesus ele diz assim, o versículo 7, leia comigo, no capítulo 10 de Mateus, ele diz assim, ó, e à medida que seguide, pregai, que está próximo o reino dos céus. Então ele diz, a fonte principal é a mensagem do reino. Então você pregou a fonte, então você vai ressuscitar morto, você vai curar os enfermos, e você vai expelir demônio, ou seja, o seu ministério na sua vida, não é só na vida do pastor, não é só na vida do apóstolo, é na vida de qualquer um, olha só, é na vida de qualquer um, é na vida de qualquer um que tenha essa comunhão com o seu rei, que tenha essa comunhão com o seu governo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa comunhão com o seu governo. E isso vai acontecer de forma. Então por que ele disse que é de graça? Essa primeira levada, Jesus está dizendo, porque eles estão em treinamento. Então ele está dizendo por quê? Porque ele está dizendo que Jesus está ensinando a eles, e essa é a primeira levada. Tem muitas pessoas que interpretam esse texto de forma totalmente, eles só pegam esse texto e esquecem de juntar com os demais textos. Porque esse aqui é o primeiro início. Porque um obreiro, quando ele está começando na obra do Senhor, então ele não tem reconhecimento, ele ainda não tem autoridade, ele não tem experiência, então não vai ter resultado muito ainda na sua trajetória, na sua caminhada. Mas a partir do momento que ele tem esse entendimento, que ele se esforça, que ele passa noites aí buscando o Senhor, se esforçando para agradar a Deus, então é claro que ele vai usufruir dos resultados que a palavra, o evangelho, o ministério vai trazer para ele. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, sobre que o evangelho, aquele que vive da palavra, aquele que prega a palavra, ele vai viver da palavra. Olha só, ele vai viver da palavra. E isso observe bem, e isso não está fora da Bíblia. O pregador é usufruir do seu trabalho, que é pregar a palavra, estudar, para anunciar a palavra. Então, isso não está fora da palavra. Mesmo que nós vemos hoje que as pessoas estão comercializando de forma inadequada, mas nós não podemos também generalizar tudo. Então, nós temos que entender a palavra antes de nós estarmos julgando as pessoas por isso. Então, observe bem. É só abrindo esse parênteses. Abrindo aqui esse parênteses. Então, o que Jesus está dizendo? Vamos entender qual é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é a mesma mensagem de João Batista. Vamos lá para o capítulo 3 de Mateus. Olha só o que Jesus está dizendo. Essa mensagem, ela não é nova.
Essa mensagem ela não é nova. Então, o capítulo 3 de Mateus diz assim, ó, a pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Olha só, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a instrução de Jesus para os seus discípulos era o reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus. Era sobre o reino de Deus. Então, quero que você abra comigo, vamos ler, vamos para a palavra. Miqueias, vamos ler aqui Miqueias, capítulo de número 5 e o verso 2. Miqueias, capítulo 5, versículo... Olha só, o que o livro de Miqueias no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento inteiro, ele fala sobre o reino de Deus também. Aleluia. Então veja só comigo em Miqueias. Vamos ler aqui Miqueias, só para você entender como que é importante nós estarmos estudando as Escrituras Sagradas. As Escrituras. Então veja só a importância que nós temos quando nós vamos entender, quando nós entendemos mais sobre a palavra do Senhor. Então vamos folhear a Bíblia. Folhear a Bíblia. Miqueias capítulo 5. Olha só, deixa eu ler com você. O que diz a palavra do Senhor? Capítulo 5, versículo 2 diz assim, ó. Olha só. E tu, Belém Efrata? Está falando de onde Jesus nasceu. Do nascimento de Jesus. E tu, Belém Efrata? Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Aleluia. E cujas origens são desde a eternidade, ou desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Belém de Judá, que é uma profecia que Miqueias está recitando, que é a Belém, ou seja, a Belém Efrata, pequena demais. Foi a mesma, se não me engano, que a mesma frase que Filipe disse. Será se vai sair alguma coisa boa dali? Será se vai sair alguma coisa boa dali? Então, é esse mesmo entendimento que foi recitado em Jesus. Olha só, ele está dizendo que dali, daquela cidade, iria sair um que ia reinar em Israel. Aleluia. Ele ia reinar em Israel. Aleluia. E esse reino não é da agora. Esse reino, ele não é da agora. Observe bem. Deixa eu só retornar aqui. Esse reino, ele não é da agora, porque nós estamos aqui também ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos aqui pelo YouTube. Olha só. E esse reino, o reino não é da agora. Esse reino é desde a eternidade. E qual é a origem da sua mensagem? A origem da nossa mensagem, a origem do Evangelho, a origem das boas novas é o reino dos céus. É o reino desde a eternidade. É desde a eternidade. Aleluia. E esse reino, ele é desde os tempos antigos. Então nós temos que entender a Bíblia. Não é só apenas um versículo. Nós temos que entender as Escrituras por inteira. Por que eu falo isso? Eu estou finalizando a minha leitura do Velho Testamento. Estudando versículo por versículo. Versículo por versículo, para que eu possa chegar nesse entendimento. Aleluia.
versículo por versículo. Porque isso é importante. Quando Jesus está falando a respeito dessa palavra, por que é desde a eternidade? Então vamos voltar um pouco nas Escrituras, vamos ver o que Daniel fala a respeito dessa passagem, a respeito do Evangelho. Olha só, vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel, capítulo 2, volte um pouquinho na sua Bíblia, depois de Miqueias, volte um pouquinho, e nós vamos chegar em Daniel. Daniel, capítulo 2, verso 44. Vamos ler. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas. Versículo 44 de Daniel, capítulo 2, diz assim, ó, mas nos dias destes reis, o Deus do céu, olha só, aleluia, o Deus do céu suscitará um rei, oh glória, bendito seja o nome do Senhor, que será jamais destruído, oh aleluia, esse reino, ele jamais será destruído, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse reino jamais será destruído. É o que está escrito aqui no capítulo 4, capítulo 2, verso 44. Este reino não passará outro povo, não passará a outro povo. Aleluia. Esse reino, ele é para mim e ele é para você. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que fazer parte desse reino. Aleluia. Quem que faz parte desse reino? É os cidadãos dos céus. Não são os soldados. Observe bem. Não é os soldados de Cristo. É os cidadãos do céu. Esse reino não é para servo. É para filhos. Porque o próprio Jesus diz assim, ó, eu não vos chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E todos aqueles que receberam a Jesus, ele deu o poder de ser filhos de Deus. Ou seja, cidadão dos céus, embaixadores do reino. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Então vamos lá. Continuando a leitura do versículo 44 de Daniel, capítulo 2. Diz assim, e esmiçoará, ou seja, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Aleluia. Mas ele mesmo subsistirá ou subsistirá para sempre. Oh, glória. Então, o reino dos céus, ele tem que substituir todos esses reinos. Aleluia. Primeiro tem que começar na minha e na sua vida. Aleluia. Nós temos que agir como cidadão dos céus. Eu não tenho que agir como um cristão. Eu não tenho que agir como um crente. Eu não tenho que agir como um evangélico. Eu não tenho que agir como um gospel. Eu não tenho que agir dessa. Eu tenho que agir como um cidadão dos céus. Aleluia. É como um cidadão dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. O embaixador de Cristo. O embaixador do reino. Aleluia. Então, por que o embaixador do reino ele tem essa autoridade? Então, deixa eu trazer aqui para você compreender. O que é um reino? Então, vamos lá. Eu estou falando do reino, muitas vezes você ainda não compreendeu. Deixa eu explicar para você o que é um reino. Por exemplo, se a nossa embaixada aqui hoje, a embaixada do Brasil, hoje eu estou no Brasil. E no Brasil, se eu for, por exemplo, lá para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, tem uma embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Isso é só um exemplo. Se no caso vier acontecer alguma coisa comigo, eu estando lá no Brasil, nos Estados Unidos, sendo brasileiro, e se eu conseguir ultrapassar a fronteira ali e eu passar, ou se eu chegar, por exemplo, pular o muro lá do outro lado para a embaixada do Brasil, os Estados Unidos não tem poder sobre mim.
Olha só por quê? Porque lá nos Estados Unidos tem uma embaixada representando o Brasil. Então, quem tem que me julgar não é os Estados Unidos, mas é o meu país. Aleluia. O Brasil. É o Brasil que tem esse direito sobre mim e não os Estados Unidos. Porque eu estou na embaixada do meu país. Aleluia. Eu estou na embaixada do meu país e eu na embaixada do meu país eu tenho a proteção do meu país, eu tenho as regras do meu país. Quem vai me julgar, me absolver, vai me proteger é o meu país. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que eu esteja dentro de outro território que seja os Estados Unidos, esse exemplo. Mas se eu tiver uma embaixada lá nos Estados Unidos, quem é responsável por mim é a embaixada do Brasil. São as leis do Brasil que vai ser efetuada sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você é um cidadão dos céus, você faz parte da embaixada. Aonde você, aleluia, bendito seja o Senhor. Isso é muito forte. Aonde você estiver, para onde você for, aonde você se mover como cidadão dos céus, você está levando, aleluia, a embaixada do reino. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar dentro de uma congregação, você pode estar dirigindo o seu ônibus, você pode estar onde você estiver, você está representando, aleluia, o reino dos céus. Aleluia. Então, quem vai te julgar é as leis do seu governo que vai te julgar. É as leis do seu governo que vai te absolver. É as leis do seu governo que vai te condenar. Aleluia. Então é por isso que Jesus ele fala muito sobre esse assunto. Nós temos que entender o que é um reino, como que funciona. Vou dar aqui outro exemplo para você. Por exemplo, quando o país, o Brasil, ele foi colonizado, diz a história que o Brasil foi dividido em 15 partes. Ou seja, 15 partes, 15 lotes, e em cada lote foram colocados um punhado de pessoas em cada lote para demarcar território. E o rei de Portugal, ele não vinha direto para o Brasil. Então ele mandava o seu filho. O seu filho, quando ele estava, olha só, quando ele estava em Portugal, ele era um príncipe. Ele era um príncipe. Mas quando ele retornava, ele vinha para o Brasil, ele era um reino. Aleluia. Por quê? O Brasil ele estava sendo colonizado por Portugal. Portugal estava colonizando o Brasil. E por ele colonizar o Brasil, as leis que regiam no Brasil eram as leis do Portugal. Porque aqui tinha um príncipe, ou seja, que ele se tornou rei. Então, quando ele se afastava... Então, o que é um reino? Uma colônia. O que a terra é? A terra é uma colônia dos céus. É uma colônia dos céus, aonde o seu rei ele está ausente, fisicamente ele está ausente, mas a sua colônia ela tem que ser governada por ele e os seus cidadãos têm que se comportar como a cultura do seu reino. Aleluia. A cultura do reino. Então a nossa cultura, ela não é essa cultura do século XXI. A nossa cultura não é essa cultura dos dias de hoje. A nossa cultura não é uma cultura grega. A nossa cultura não é uma cultura romana. A nossa cultura não é a cultura do século XXI. É a cultura que é desde a eternidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa cultura ela é diferente porque nós somos um país que está sendo a terra, olha só, a terra é uma colônia do reino dos céus. Então, as leis dos céus é que tem que governar. Então, vamos ler Mateus, para você entender. Mateus, capítulo... Vamos voltar aqui para Mateus, para você entender. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6.
Olha só o que Jesus diz assim, ó, capítulo 6, a partir do versículo de número 5, que diz assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gosta de orar em pé nas sinagogas, nos campos e nas praças. Então, essa é a forma que as pessoas gostam de orar, para que todos saibam que eles são orador, que são homens de oração, né? Então, para que o povo saiba que eles são pessoas de oração. Mas olha só o que ele vai falando no versículo 9. No versículo 9 ele diz assim, ó, portanto, vós orais assim. Um modelo de oração que Jesus está dizendo. Pai nosso que está no... Jesus, o Pai está onde? Ele está no céu. Ele está na central. Vamos dizer assim, Deus, ele está na central. Ele está nos céus. Ele diz, ao versículo 9, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Ao versículo 10 diz assim, ó, e venha o teu reino. Aleluia. Então Jesus está dizendo que venha o governo da terra, seja governado pelo reino de lá. Então que o reino dos céus venha para a terra. Aleluia. Então Jesus está dizendo que nós temos que pedir que o reino dos céus ele tome conta da terra. E como é que esse reino vai fazer para tomar conta da terra? Através da minha e da sua vida, que somos um representante, um embaixador. Aleluia. Aonde a sua casa está, é uma embaixada. Aleluia. A sua casa é embaixada. A congregação que você congrega é uma embaixada, que você ministra, que você administra, que você lidera. É uma embaixada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe bem. O que Jesus está nos ensinando? Ele está dizendo para que o reino venha. Mas só qual é a nossa oração hoje? É que Jesus venha para tirar-nos daqui logo, que nós já estamos querendo ir. Nós estamos querendo ir logo, né, porque as coisas aqui não estão feias, nós temos que ir. E nós temos que entender uma coisa. Se está feia, é por nossa causa. Porque a igreja brasileira está fazendo muitos shows entre quatro paredes e elas não estão governando, não estão atuando. Estão deixando que a serpente, que a astúcia, governe. E ela não está exercendo o seu poder. E esse poder a igreja tem que estar exercendo. Ou seja, o governo de Cristo ele tem que exercer, seja na política, seja em todos os aspectos, o governo de Deus, na educação, na economia, em todos os aspectos, esse governo tem que tomar de conta, aleluia, tem que trazer o pecador, aleluia, para os pés, aleluia, do rei, bendito seja o nome do Senhor. A nossa cultura, é por isso que Jesus ele diz que o testemunho ele é mais poderoso do que a palavra. Porque quando nós entendemos, você se confunde, as pessoas vão aprender a te confundir com Jesus. Se você entender o reino dos céus, as pessoas, observe bem, anote bem, as pessoas vão confundir você com Jesus. Elas vão confundir você com Jesus. Falando nisso, essa semana eu até mandei uma mensagem para um pastor amigo meu, que foi meu pastor por alguns anos, e eu mandei uma mensagem para ele, orando ali a Deus, agradecendo ao Senhor, e ele veio na minha memória, porque esse pastor, ele imita Cristo. Então eu estava falando até com a minha esposa, ele tem um bom relacionamento com as pessoas, seja com o rico, com o pobre, né, com o político, com todos. A igreja que nós congregávamos era uma igreja rígida em muitos aspectos. Mas só que nunca foi uma igreja que faltou pessoas. Era sempre uma igreja que estava cheia e era sempre as pessoas procuravam. E nos nossos eventos, as pessoas que não conheciam Jesus, ali aqueles ímpios, as pessoas que eram donos do supermercado, as pessoas ali de arredor, elas traziam ali coisas para os nossos eventos. Ou seja, isso é relacionamento. Porque Jesus, ele trabalha
na força do indivíduo. Jesus ele trabalha na força dos relacionamentos. Então Jesus ele trabalha nisso porque Jesus ele tinha relacionamento com os com os ricos, com os pobres, e até as pessoas dizendo ele tinha relacionamento com os pecadores. Jesus ele influenciava sem ser influenciado. Então a cultura do reino de Deus é diferente, a mensagem de Jesus é diferente. A mensagem de Jesus era diretamente para os pecadores. Ele ia até os pecadores. Jesus ele não julgava os pecadores. Ele ia atrás dos pecadores. Ele buscava relacionamento com os pecadores para que eles entendessem o reino dos céus. É diferente da mensagem do evangelho de hoje, onde o evangelho de hoje é só condenação. A mensagem de hoje é só julgamento. A mensagem de hoje, os pastores até babam no microfone, irado, quando eles vão falar do pecador. E o pecador ele tem que ser trazido para o reino, ele tem que ser colonizado. E isso é através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É que o pecador vai ver. Porque Malaquias disse, e outra vez verás a diferença do que serve a Deus e do que não serve. As pessoas elas vão vir para Cristo não é pela sua mensagem. Você que é líder, você que é pastor, que está me vendo, as pessoas não vêm a Cristo pela sua mensagem. Elas vão vir pela sua vida. É a sua vida que vai trazer as pessoas para os pés do Rei. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante. Por quê? Porque se a sua vida estiver impregnada com a embaixada e a cultura do reino, então o seu comportamento, as suas atitudes, a sua maneira de agir, ela é totalmente diferente dos religiosos. Ela vai ser totalmente diferente da mente dos cristãos, vai ser totalmente diferente da mente dos evangélicos. Vai ser totalmente diferente. Porque a religião é a que mais atacava Jesus. Então hoje nós estamos vivendo uma religião e não estamos vivendo o reino verdadeiro, que é o reino de Jesus, o reino de Cristo. Então, voltando aqui para esse ponto, isso é só para você entender esses exemplos que eu trouxe sobre o reino do céu. O que é reino? Então, que você busque mais entender o que é reino. Se você entender o que é o reino, você vai entender o que é a mensagem. Você vai entender a Bíblia de forma muito fácil e de forma muito prática. Então veja só, a mensagem de Jesus era uma, a mensagem de João Batista era uma, a mensagem que Jesus ensinou para os discípulos, uma, a mesma. A mensagem que Daniel está dizendo aqui é a mesma. O que Malaquias, ou seja, Miqueias está falando é a mesma mensagem. O que Isaías pregou, a mesma mensagem. E por que que hoje nós pregamos uma mensagem diferente? Olha só, os profetas, os apóstolos, as pessoas que foram usadas nos tempos, foi apenas para apontar o reino. Essas pessoas, esses personagens bíblicos, eles não foram colocados na Bíblia para nós falar sobre eles. Olha só, talvez você nunca ouviu isso. Esses personagens foram colocados na Bíblia porque eles falavam sobre Jesus. Então eles estão apontando Jesus. Isaías aponta Jesus. Daniel aponta Jesus. Miqueias aponta Jesus. Todos. No começo do livro de Gênesis já está apontando Jesus. João Batista aponta Jesus. A mensagem central é o reino. E esse reino, ele teria um príncipe que ia governar. Olha só. Então, voltando para aquela analogia que eu falei para você, que um rei, o príncipe, ele se torna rei quando ele está na colônia. Mas quando ele sai da colônia e ele vai para onde o seu pai, que é o rei, ele se torna príncipe. Olha só. Então, como que nós vamos entender isso? Então, vamos ler aqui
é Isaías. Vamos lá para Isaías, já que nós falamos de Isaías. Nós temos que entender, nós temos que folhear a Bíblia, para nós podermos compreender a respeito desse assunto. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo de número 5. Diz assim, ó, Isaías, capítulo 9, versículo de número 5, que diz assim, ó, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aí o versículo 6 diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, ou seja, Jesus está falando de governo, entenda bem. A Bíblia está falando de um governo, não fala de religião. Fala de um governo. E esse governo estará sobre os seus ombros, ou seja, quem ia trazer esse governo é Jesus. Então é por isso que no capítulo 17, no capítulo 4, versículo 7, foi a primeira mensagem de Jesus. Arrependei, porque o reino dos céus está próximo, ou seja, o reino dos céus acabara de chegar. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo, porque ele vinha trazendo toda a cultura do reino. Aleluia. Então Jesus, ele vinha como príncipe para colonizar, aleluia, a terra com o céu. Aleluia. Então Jesus, ele veio colonizar a terra com o céu, através da cultura do reino. Ou seja, se o rei, olha só, as leis do reino, ela tem que ser empregada. Porque, como eu disse para você no início, as leis de Portugal era que valia aqui no Brasil. Era ela que regia antes da independência. Então, o homem, quando a independência foi colocada sobre o nosso país, ele ficou independente. Então, as leis de Portugal, ela não tem mais vigor sobre o Brasil, porque ela ficou independente. E é assim que a maioria das pessoas estão vivendo hoje. Elas estão declarando a sua independência do reino dos céus. E por ela declarar essa independência, muitos podem até estar trabalhando dentro do reino, mas elas não fazem parte do reino. Isso é muito importante. Elas podem até estar trabalhando dentro do reino, mas não faz parte do reino. É aquilo que Jesus disse. No final dos tempos, ele diz, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai fazer essa separação. E essa separação, ele vai colocar os cabritos para um lado e as ovelhas para o outro. Então, vai fazer essa separação no final. Então, tem muita gente que está trabalhando para Jesus. Ele está trabalhando, está se esforçando, mas no final dos tempos, ele vai dizer, eu não te conheço. Você não faz parte do meu reino. Por quê? A sua cultura é uma, a sua forma é outra, a sua forma de pensar, as suas leis. Porque os homens fazem suas próprias leis, fazem sua própria cultura. E por não entender, como eu falei no início, a cultura que nós vivemos hoje no mundo evangélico, no cristianismo, é a cultura grega. A nossa escola bíblica, nosso seminário de liderança é grego. São seminário grego. Olha só, para você entender como que é a mente de Jesus. Por exemplo, quando Jesus ele foi com seus discípulos para a ceia, e na ceia que Jesus lavou os pés do discípulo, por que isso aconteceu? Porque quando ele estava ali na ceia, não tinha servo no momento para fazer aquele trabalho que Jesus fez. E qual foi o trabalho que Jesus fez? Então todos os discípulos estavam ali reunidos, esperando que viesse alguém para lavar os pés deles. E ninguém veio. E Jesus ficou observando, observando aquela cena. Eles estavam esperando ser servido. E Jesus vai lá, pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés do discípulo. E o discípulo fica
Mas antes de Jesus lavar os pés, ele dizia assim, ó, eu, que sou mestre, vos lavo os pés. Então ele está falando que a liderança de Jesus, então ali era um seminário de liderança naquele momento. Jesus estava ensinando como é que funciona no reino dos céus. No reino dos céus, o pastor não é maior do que as suas ovelhas. No reino dos céus, o apóstolo, ele não é maior do que suas ovelhas. No reino dos céus, o bispo não é maior do que um membro comum. No reino dos céus, o evangelista, ele não é maior do que o porteiro. No reino dos céus, olha só, o bispo, ele não é maior do que aquele que lava o banheiro. No reino dos céus, não tem essa nomenclatura. Veja só. Então, para nós entendermos o que Jesus fez, ele pegou a toalha, cingiu e foi lavar os pés do discípulo. Porque os discípulos estavam esperando que alguém fizesse isso, porque eles eram o chefe, eram os maioral, porque eles estavam impregnados com a cultura grega, a cultura romana que estava imperando na época. E era a mesma cultura que empregava nos fariseus, nos saduceus, nos escribas. Porque os fariseus, eles colocavam carga sobre o povo e não fazia. E qual é a diferença de hoje? Qual a diferença de hoje? Onde nós reclamamos muito sobre as coisas e não fazemos nada. Então, observe bem. E Jesus estava ensinando, você tem que estar à frente. Aleluia. Vamos ver um pouco da cultura antiga, como que funcionava. Um rei, ele ia para a batalha. O rei ia para a batalha. O rei, ele não ficava sentado no gabinete vendo os seus liderados trabalhar. Não é diferente de hoje. Então, os reis é diferente. Hoje, a mentalidade de hoje, eu fico no gabinete e você que é ovelha, você tem que gerar ovelha. É essa a mensagem das nossas lideranças hoje. Eles não estão no campo de batalha. Então, isso é muito importante nós compreendermos a respeito do que é a mentalidade do reino. É a mentalidade do reino. Se nós entendermos isso, nosso ministério, a nossa vida, ela vai fluir de uma forma maravilhosa. Aleluia. Porque você vai ter autoridade nos céus. Autoridade na terra. Porque você é um embaixador de Cristo. Então veja só, vamos finalizar aqui a leitura desse texto. E o governo está sobre os seus ombros. E o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E a última frase, príncipe. Ou seja, Jesus seria o príncipe da paz. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. E esse príncipe, ele ia fazer o quê? Ele veio fazer o quê aqui? Ele veio expandir o reino, ele veio aumentar o reino. Olha só o versículo 7, diz assim, ó, para que se aumente o seu governo. Aleluia. Para que o governo dele se aumente e venha paz sem fim. Então a forma de a paz vir sobre a terra é através do governo dos céus. Vai vir paz sobre a terra. E ele diz assim, e uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Então, isso será para sempre. Então, se você é um evangélico, vamos dizer assim, vou logo na sua linguagem, se é um evangélico, se você é um cristão e não tem paz, não governa o seu temperamento, é irado, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com um, briga com o patrão, briga com o empregado, discute. Precisamos se arrepender. Se arrepender. Está precisando de arrependimento. Você está precisando de arrepender e se voltar para os pés de Jesus, para o reino. Porque quem tem o reino em si, ele tem paz. Aleluia. E a paz dele não é só quando ele está no culto, não. E a paz dele não é só quando ele está de joelho, não. A paz dele é sem fim. Aleluia. Aonde ele estiver, ele tem paz. Quando ele for pregar,
ele tem paz. Ele não faz como muitos hoje pegam o microfone e vai chamar as pessoas daqueles nomes que eu não convém a falar. E se você abrir vídeo aí na internet por todo canto, você vê o que os pastores estão falando um dos outros e assim por diante. Então esse que tem paz, quando ele pega o microfone, quando ele vai ensinar o seu povo, ele tem postura, ele tem pudor. Ele faz como diz o provérbio, ele leva a palavra como maçã em bandeja de ouro. Aleluia. Ele leva a palavra como maçã em bandeja de ouro. Ele não vai pegar o microfone para estar descarregando as suas emoções. Mas ele vai falar do reino, porque ele tem paz. Aleluia. E essa paz é uma paz sem fim, é uma paz que tem zelo, é uma paz de justiça. Porque Jesus está falando de justiça. O que é justiça? Justiça é quando você vive de acordo com os padrões dos céus. Isso é justiça. Agora, para nós finalizarmos aqui essa leitura, eu quero só abrir com você aqui Mateus, capítulo de número 24, para nós finalizarmos essa leitura. É muito importante que você compreenda, que nós compreendamos a diferença do evangelho que é pregado hoje com o evangelho que Jesus pregava. Isso é muito importante. Capítulo de número 24, eu quero ler com você o versículo 14, que diz assim, ó, e será pregado este evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da cura? O evangelho do milagre? O evangelho da prosperidade? O evangelho da libertação? O evangelho do novo nascimento? O evangelho da cruz? Qual é o evangelho? O evangelho que Jesus está dizendo, o evangelho que será pregado, o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando que virá o fim? Quando o evangelho do reino, porque o evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho do reino. Agora você está ouvindo o evangelho do reino. Então o evangelho do reino é este, que eu estou pregando para você, que nós estamos lendo nas escrituras, é o governo de Deus sobre a terra. É o governo de Deus sobre a terra. Então, isso aqui, essa resposta que Jesus deu, foi perguntas que os discípulos fizeram para ele. Então, quais foram essas perguntas que os discípulos fizeram para Jesus? Eles fizeram essas perguntas no versículo 3. Olha só o que eles disseram assim, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus, versículo 3 do capítulo 24 de Mateus. Isso é escritura, nós estamos apenas lendo as escrituras sagradas e entendendo. Olha só, no versículo 3 diz assim, ó, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo-nos, quando sucederá o fim? Ou, em outras versões, perguntando, quando sucederá o fim? Quando é que o fim vai acontecer? E ele diz assim, olha, sucederão estas coisas, que esse sinal haverá da tua vinda. Então eles fizeram duas perguntas. Quando será o fim e a sinal da vinda de Jesus? E disseram, quando que vai ser o fim e o sinal da vinda de Jesus? E Jesus, antes de ele dar essa resposta, ele estava dizendo, observe bem, para que você não seja enganado. Antes de vir o fim, vai acontecer algumas coisas. O que vai acontecer? Antes do fim, ou antes da minha vinda, o que vai acontecer? Antes da vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus, olha só o que eu vou te dizer, a vinda de Jesus ainda não é o fim. Olha só, a vinda de Jesus ainda não é o fim. Por que não é o fim? Lê Apocalipse para você ver. Porque ele vai reinar 1000 anos, aí ele vai lutar com Satanás, então vai ter ainda muita manga, vai ter muito pano para manga ainda. Então, mas mesmo assim o evangelho, mesmo após a vinda de Jesus, o anticristo, o evangelho ainda vai ser pregado.
O evangelho vai ser pregado pelos anjos, vai ser pregado o evangelho vai ser pregado depois do arrebatamento da igreja. O evangelho ainda vai ser pregado pelos anjos. O evangelho vai ser pregado pelas duas testemunhas. O evangelho ainda será pregado. Então, Deus ele tem um plano maravilhoso do seu governo sobre a terra e ele não desiste fácil, ele continua insistindo. E essa pergunta que o discípulo fala, eles perguntam qual é o sinal da vinda de Jesus, que é uma coisa. O sinal da vinda de Jesus é uma coisa, a maioria das pessoas confunde a vinda com o fim. O fim é uma coisa e a vinda é outra. Então são duas coisas e aqui é duas perguntas. Então ele está dizendo que a vinda dele, quando que a vinda dele vai acontecer? Então ele dá uma lista de quando será a vinda dele e ele dá uma lista quando será o fim. Duas coisas diferentes. Então antes do fim ele diz, olha, acautelai para que ninguém vos engane. Olha só, porque o evangelho, olha só, o evangelho que está sendo pregado aí está dizendo, olha, não se engane. O versículo 4 ele diz assim, ó, e lhes respondeu, ó, vede que ninguém vos engane. Ninguém te engane. Por quê? Ainda não é o fim, porque virão, ele diz assim, ó, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vão vir muitos dizendo, eu sou o Cristo. Você vê que tem muitos Cristos que vieram que dizem que não morreram e já morreram, né? Dizendo que era Cristo. E reencarnado e assim por diante. Aí ele vai dizendo, depois você lê direitinho na sua casa, para nós ganhar tempo. Então ele vai dando a lista, olha, vai vir guerra, rumor de guerra, fome, peste, epidemia. E ele vai dando uma lista. Tudo isso vai acontecer. Mas isso não é o fim. Os sinais que estão acontecendo sobre a terra não é o fim. E ainda não é o sinal da vinda de Jesus. Talvez você nunca leu esse texto direito. Isso aqui é a mensagem do reino. A mensagem do reino ele está dizendo, isso não é o fim. E por isso está acontecendo, as pessoas estão orando para que Jesus venha logo. E ele não vai vir por causa destas coisas. É ele mesmo que está dizendo. Para ter cuidado, para que ninguém te engane a respeito disso. Aonde, estão matando gente lá na Inglaterra, estão matando crente lá no Portugal, estão matando crente na África, estão matando crente não sei aonde. É sinal da vinda de Jesus. Negativo. Jesus disse, que vai morrer muito no nome, vão odiar muito, vão matar outros, e assim vai acontecer isso tudo. Mas não é a vinda dele ainda, não é a vinda dele, esses acontecimentos. Porque é isso que nós estamos ouvindo, é a mensagem que nós estamos ouvindo hoje. A mensagem religiosa que nós ouvimos hoje é essa. Que está acontecendo rumor de guerra, nós fazemos até uma encenação, pegamos um vídeo, faz bem bonitinho, de tudo que está acontecendo, e pregamos para o povo que Jesus está voltando. Mas o sinal da vinda dele não é essa. Está aqui nas Escrituras Sagradas. Para nós apressarmos a vida de Jesus sobre a terra, e eu louvo a Deus e eu oro a Deus para que Deus levante pessoas que tenham coragem, como eu e como muitos que estão aprendendo para falar do reino de Deus. Porque é o reino dos céus. E ele diz, e esse evangelho vai ser pregado. Versículo 14. Em todo o mundo como testemunha para as nações, então vai vir um fim. Porque ele está dizendo que vai ter que ser testemunhado nos 4 cantos da terra. O evangelho do reino, as boas novas do reino, vai ser que percorrer os 4 cantos da terra, o mundo inteiro, todas as nações. Esse evangelho, ele vai ter que chegar, que é o evangelho do reino, desconstruindo toda essa mentalidade e desconstruindo as suas orações que você fez ou que você faz. Por que eu digo isso? Vamos finalizar com mais um texto. Qual o texto? João. Vamos ler João, capítulo de número 17. Vamos ler João 17, para nós finalizarmos. Qual é a oração mais poderosa? A sua ou a de Jesus? Então, qual é a oração mais poderosa?
Olha só o que Jesus fala no capítulo 17. Essa aqui é uma oração sacerdotal. É uma oração que Jesus faz antes ali da sua ida para o Getsêmani. Ele faz essa oração para a unidade dos seus discípulos. E ele ora dizendo, no versículo 15, eu vou ler apenas o versículo 15, ele diz assim, ó, não peço, versículo capítulo 17 de João, o Evangelho de João, versículo 15, diz assim, ó, não peço que eu os tire do mundo. Olha só, Jesus está orando para que Deus não te leve da terra agora. É isso aqui que ele está dizendo. Pai, eu não peço que o Senhor tire eles daqui agora. Por quê? É o que eu falei para você desde o início. Porque ele quer que você seja um embaixador aqui na terra. Ele conta comigo. Jesus conta com você. Aleluia. Mas por estas coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós estamos fazendo a oração contrária à oração de Jesus. Nós estamos querendo que ele venha logo. E sendo que ele quer que nós fiquemos para fazer a diferença. Porque quando nós entendemos que o reino dos céus é trazido por nós e que nós já fazemos parte, você não precisa ir para o céu para fazer parte do governo de Deus. Aqui você já pode exercer, porque ele deu essa autoridade desde o capítulo 1 de Gênesis. Aí ele diz assim, ó, Pai, no versículo 15 do capítulo 17, não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Porque o versículo 16 diz, eu não sou desse mundo como eles também não são. Aleluia. Então você, a cultura, nós estamos na terra, mas quem tem que governar é o céu. Aleluia. Nós vemos isso até em Mateus aqui no capítulo 16, que me fala a memória, o versículo 18, que ele diz que tudo aquilo que será ligado no céu terá sido ligado na terra. Então, o céu, a terra, o céu, ele só age sobre a terra, olha só, o céu só age sobre a terra hoje com a autoridade da terra. Para o céu influenciar na terra, tem que haver uma autorização da terra. Como que isso vai acontecer? Através da minha e da sua vida. Porque quando eu oro a Deus, quando eu falo com Deus e eu oro a Deus, eu estou ligando ou estou desligando? Perdão, eu estou ligando e desligando. Porque ele diz, se dois ou três, se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, eu quero ler aqui o capítulo 18, versículo 18, que diz assim, ó, capítulo 18, versículo 18 de Mateus, diz assim, ó, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a chave para o céu funcionar, aleluia, é a terra. Bendito seja o nome do Senhor. E como que a terra vai funcionar? É quando seus embaixadores tomam posição para que o céu venha para a terra com o seu governo. Bendito seja o nome do Senhor. E sobre esse governo ele vem trazendo paz, cura, renovo, restauração. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele vai te proteger, ele vai te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, já estamos aqui com 1 hora e 33 minutos. Você que está nos acompanhando aqui também pelo YouTube, então quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje a sua mente, hoje você tem a mente de Cristo. Através dessa palavra, através desse texto, eu vou estar orando a Deus para que Ele continue falando ao seu coração, para que você entenda como que o reino de Deus funciona e como que ele tem que ser aplicado nas nossas vidas da forma correta. Para que nós não sejamos mais religiosos e não deixamos que essa cultura que é empregada hoje em filosofia grega, romana, através de Aristóteles, Platão e assim por diante, são as culturas que é empregada hoje. E isso está impregnada nos nossos dias, no nosso meio.
Mas para que nós entendamos o reino do céu, temos que entender a mensagem principal de Jesus, que é o reino e um governo de Deus sobre a terra. Então, que Deus te abençoe. Então, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, se você que ainda não é inscrito, que apareceu agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida. Temos aqui também o Marclon, não sei se é assim que fala o seu nome, aqui pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aqui. Eu vou orar agora para que Deus te abençoe, para que você tenha a mente de Cristo e que seja, tome a posição de embaixador dos céus. Querido Deus e eterno Pai, eu oro neste momento, Senhor, para que toda cultura, Pai, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que permeia a mente dos teus filhos, que nos acompanha, Senhor, através desse canal de transmissão, que o Senhor, meu Deus, venha com a tua cultura, venha com o teu reino, meu Pai, impregnando a mente, para que ele seja o embaixador e te represente onde quer que ele esteja, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua congregação, onde quer que ele for, que o reino dos céus o acompanhe e que ele seja confirmado, meu Pai, através do milagre, da cura, da restauração, que eles tenham autoridade de desligar e ligar, Senhor, nos céus. Que eles tenham poder, Pai querido, para parar, para expelir demônio, para curar os enfermos, para ressuscitar mortos, meu Pai, em nome de Jesus. Que isso aconteça na vida do teu filho e da tua filha. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que seja abençoada. Que Deus te abençoe e abençoe a sua vida. E até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.